Bom, pessoal, vamos trabalhar hoje com a experiência 2, curva característica, corrente tensão. O equipamento a ser usado vai ser uma fonte de alimentação de corrente contínua. Os dispositivos são resistores, varistores, termistores, um diodo, 2 multímetros funcionando como amperímetro e voltímetro e os cabos para fazer as conexões. Vamos lá. Estes são os dispositivos com os quais a gente vai trabalhar nessa experiência. A gente tem aqui 2 resistores metálicos, um resistor metálico de níquel cromo e uma lâmpada incandescente que tem um filamento de tungstênio e que é um resistor metálico também. A gente tem, além dos resistores metálicos, a gente tem aqui um PTC, que é também conhecido como termistor. A gente tem aqui um VDR, que é também conhecido como varistor. E o outro dispositivo que a gente tem é o diodo. Você vê que está aqui atrás, ó, soldado nessa caixinha, que é um dispositivo semicondutor. Então vamos fazer aqui agora a montagem do circuito. A gente começa então pelo resistor metálico. Um circuito bem simples, é uma fonte e um resistor. Vou então pegar 2 cabos, se possível, pego o vermelho, ligo aqui no positivo, pego o azul, ligo no negativo, na saída negativa da fonte, e a gente sabe que um resistor não tem polaridade, né? Então qualquer lado que eu ligar aqui é a mesma coisa, dá o mesmo efeito. Aí eu posso aumentar a voltagem e aí vai começar a circular uma corrente. Bom, se eu não tiver uma ideia, né, de qual a corrente que vai passar, dependendo da voltagem que eu for aplicar, então é melhor só aumentar a voltagem quando eu tiver com o amperímetro, porque aí eu vejo a amplitude da corrente, porque corrente muito grande pode danificar o equipamento. Então o circuito é esse. Agora eu tenho que inserir um amperímetro para medir a corrente na malha. Você vê que só tem uma malha, só tem a fonte e o resistor. Então vou inserir o amperímetro para medir a corrente e o voltímetro para medir a voltagem. Então eu tenho aqui o nosso multímetro, né? E eu vou selecionar a escala dele para amperímetro, corrente contínua, está aqui, fundo de escala 200 mA, ou seja, a corrente máxima que eu vou medir 200 mA, e como a escala está em unidade de miliamperes, significa que esse ponto aqui, ó, faz a divisa de miliamperes, né? Então eu tenho, por exemplo, 1.1 seria 1,1 miliamperes. Então está aqui o meu amperímetro. Bom, para usar um amperímetro, eu tenho que abrir o circuito, né, para medir corrente. Então, eu tenho que abrir qual lado? Lado positivo ou lado negativo? Tanto faz, né, porque a corrente tem que passar por dentro do amperímetro. Então, eu abri do lado negativo, ligo aqui no negativo do multímetro. Ó. O negativo do multímetro é sempre o mesmo. Agora, eu preciso só de um fio para conectar desse ponto até o resistor. Notando aqui, se eu estou usando a escala de 200 mA, eu conecto aqui. Agora a gente precisa testar para ver se o amperímetro está funcionando. Pode estar com o fusível queimado, etc. Olha, está marcando, coloquei, vou colocar aqui, ó, 1 volt, deu uma corrente de 8,4 miliamperes. Então eu tenho um amperímetro que funciona. Posso diminuir aqui novamente para 0. E vou conectar agora o voltímetro.
Então está aqui o voltímetro, o multímetro, né? Eu vou selecionar a escala de volts corrente contínua. Então, seleciono aqui até 20 volts, corrente contínua, está aqui o símbolo, né? E vou ligar o negativo aqui no comum, sempre. E aqui, ó, o símbolo de V, né? Eu vou ligar o voltímetro, o positivo. Então, eu vou colocar ele aqui do lado, colocar ele aqui para ficar no campo de visão. Né? E vou fazer a conexão, escolhendo aqui novamente um cabo vermelho e um cabo azul. Bom, e agora eu liguei aqui, ó, no positivo e esse aqui no negativo. Então, esse aqui é o positivo porque está ligado no positivo da fonte. Então, eu ligo aqui e o outro tem que ser o negativo. Então, está montado o meu circuito. Eu tenho o voltímetro ligado nos terminais do meu dispositivo, aqui, né? E tem um amperímetro ligado em série. Agora precisamos testar, ver se está funcionando. Eu vou aumentar a voltagem e vejo que tanto o voltímetro quanto o amperímetro estão marcando, né? Ambos estão com valores, né, razoáveis, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou preencher essa tabela, essa primeira tabela, que é o resistor de níquel cromo, e aí tem as sugestões aqui, ó. Vou colocar valores de 0, 3, 6, 10, 15, 20 volts e vou fazendo a leitura da corrente. Então, vou fazer um exemplo. Eu vou ajustar 3 volts no amperímetro, no voltímetro. Qual voltímetro? A fonte ela tem um voltímetro, né? Mas eu estou interessado em ajustar o voltímetro que está medindo a voltagem nos terminais do meu dispositivo. Então, estou com 2,99, você tem pequenas flutuações, 3 volts no meu resistor metálico. E a leitura de corrente é 28,4 miliamperes. Então, assim, eu ajusto o próximo ponto, 6 volts, faço a leitura da corrente e vou preenchendo aquela tabela. Bom, isso eu faço com o resistor metálico. Quando eu terminar de preencher a tabela do resistor metálico, já agora ficou muito simples, porque eu já tenho tudo praticamente do jeito, ó. Basta eu reduzir a voltagem da fonte, né? E agora é só retirar o resistor metálico e colocar o próximo elemento a ser testado. Então, o próximo é a lâmpada, que é o outro resistor metálico. Eu estou com a fonte zerada, eu posso desconectar aqui sem preocupação, sem medo de tomar choque, até porque a voltagem é bem baixa, né? E também não tem polaridade, basta conectar e repetir as medidas. Então, eu vou colocar uma voltagem aqui e vou fazer a leitura da corrente. Ajusto um valor e faço a leitura. Na verdade, não importa, né, que esse valor aqui ajustado de voltagem seja um valor exato. Pode ser um valor qualquer aqui e eu tenho que saber qual é a corrente correspondente. É claro que é interessante você variar a voltagem em passos regulares, né, tipo 3, 6, 9, 12, para que na hora de fazer o gráfico, os pontos fiquem igualmente espaçados no gráfico. Mas é só isso, né? Então, próximo do dispositivo, desconecto, reduzo a voltagem, desconecto, né, e conecto o próximo. Então, varistor, aqui. Ele fica imerso no óleo. E eu tenho aqui um termômetro. Então, a gente tem um recipiente com água que a gente pode esquentar e pode fazer a medida em temperatura controlada.
Então, vamos dar uma olhada nisso. Então, eu posso, antes de conectar aqui ao circuito, eu pego o meu termistor, coloco aqui nessa panela, ela tem água, e eu aqueço essa água. Aqui tem uma resistência, vai aquecer a água, e eu vou acompanhando a temperatura desse termômetro. E aí, quando atingir a temperatura desejada, por exemplo, no roteiro pede-se para fazer uma medida a 50 graus. Quando atingir os 50 graus, eu retiro, e aí o óleo vai ajudar a manter essa temperatura constante durante o tempo da medida. Então eu reconecto, tomando cuidado se não estiver muito quente, para não se queimar. E o procedimento é sempre o mesmo. Finalmente, você tem ainda o varistor, é o outro dispositivo que está no banho de óleo. Se for necessário, esquenta primeiro, depois faz as medidas. Conector, né, ajusta a voltagem, lê a corrente. Mesmo procedimento. E o último dispositivo é o diodo. Bom, o diodo agora é o único que a gente vai ter que preocupar com a polaridade. Você nota que tem anotado nele aqui a polaridade. Esse aqui é o positivo, o vermelhinho, e esse é o negativo. Então, o lado positivo da fonte está aqui, eu ligo aqui, né? e eu ligo aqui. Quando eu ligo dessa forma, positivo da fonte no positivo do diodo, eu digo que ele está diretamente polarizado. Se eu aplicar uma voltagem, vai fluir uma corrente. Se eu ligar invertido, aqui no negativo e aqui no positivo, ele está reversamente polarizado. Então, o diodo ele não deixa a corrente fluir quando ele está reversamente polarizado. Agora vamos dar uma olhada aqui na folha de dados. A gente nota que existem voltagens negativas. Olha, eu vou aplicar voltagens positivas de 0 a 30 volts e depois vou aplicar negativas também. Então, o que eu faço? Eu começo polarizando diretamente o diodo, então significa que eu vou aplicar voltagens positivas. Vou variando a voltagem, lendo a corrente. E o diodo ele tem essa característica. Quando a voltagem é pequena nos terminais do diodo, ele ainda não conduz, mesmo polarizado diretamente. E aí depois de um certo valor, ele passa a conduzir praticamente como se não houvesse resistência nenhuma, ou resistência muito baixa. Então, para isso, é necessário incluir um resistor de proteção. Então, está aqui o resistor de proteção para evitar que eu coloque a fonte em curto-circuito. Então, eu vou ligar. Embora tenha essa cor vermelha aqui, não tem polaridade, é um resistor. Vou ligar em série o diodo. Então eu abro, a série está aqui, né? Ó. Eu liguei nas extremidades os pontos positivos e negativos que eu estava usando antes e ligo um no outro. Então, e lembrando que eu quero monitorar a voltagem nos terminais do diodo, eu passo o meu voltímetro para cá. Com o amperímetro eu não preciso me preocupar, porque esse é um circuito que continua sendo de uma única malha, então só tem uma única corrente fluindo pelo circuito.